Oi, meu nome é Patrícia, eu sou aluna do curso de Engenharia Elétrica do IFSUL e eu estou cursando uma atividade não presencial chamada Introdução à Computação Gráfica em 2D e 3D. Esse vídeo, então, ele é parte da avaliação da disciplina. Nesse vídeo eu vou dar, então, uma aula de Introdução à Computação Gráfica em 3D. Para essa aula, então, nós vamos usar o padrão X3D. O que é o X3D? O X3D é um padrão aberto, adotado internacionalmente para disponibilização de conteúdos tridimensionais na web. Ele permite descrever em um arquivo, formas e comportamentos de ambientes virtuais tridimensionais, complexos e interativos. Para a formação gráfica da cena, são utilizados os nós X3D, que por sua vez compõem o grafo da cena. Cada nó é formado por uma sequência específica de campos. Os nós descrevem as funcionalidades do X3D e os campos servem para especificar os atributos e as características dos nós, que são utilizados para a descrição do ambiente, tridimensional do ambiente. Para a visualização das cenas, então, necessitamos de browsers específicos, que são aplicações capazes de interpretar e processar os arquivos X3D, apresentando os modelos tridimensionais e permitindo interações do usuário com os objetos. Na nossa aula, vamos usar então o View 3D Cine, que é uma excelente ferramenta para a visualização de quase todos os formatos de arquivos referentes a modelos em 3D. Como iniciar então um código-fonte em X3D? Utiliza-se qualquer editor de texto que possibilite salvar em arquivo de texto simples em código ASCII. Esse arquivo, então, ele deve ser salvo com a extensão .x3d, para que possa depois ser interpretado pelo browser. As duas primeiras linhas do código devem ser essas, é padrão. A primeira linha diz que é um arquivo XML e que ele é salvo em codificação UTF-8. E a segunda linha diz que é um arquivo X3D. Logo a seguir, então, adiciona-se essas linhas. As duas marcas X3D representam um elemento pai no arquivo e se destinam essencialmente a delimitar o conteúdo X3D real do arquivo. Todos os elementos filhos vão definir a cena X3D que estamos criando. Tem também os perfis especificados. Os mais, nesse caso, estamos usando o Immersive, mas tem três mais relevantes: Interchange, Interactive e Immersive. Esse último é o mais completo, porque ele engloba os anteriores e ainda tem suporte de som. Sim, e o X3D permite trabalhar com primitivas geométricas, como caixas, esferas, cones e cilindros. Ele utiliza esse sistema de coordenadas, x, y e z. E aqui, então, eu tenho um exemplo de como desenhar um box, uma caixa. As primeiras linhas, aquelas que já comentamos. Então, essas linhas aqui são as usadas para a criação de uma caixa. Box size indica, então, as dimensões nas três coordenadas, x, y e z. E Material Diffuse Color é onde a gente especifica a cor do objeto, no padrão RGB. Nesse caso, é um objeto azul. Eu vou mostrar para vocês como é, então, que ficou esse objeto gerado por esse código. Ó, é uma caixa azul, de dimensões 2 por 2 e altura 1.
Ó, que foi criado então com aquelas linhas do código, de código. Um objeto simples, mas com as primitivas a gente consegue fazer bastante coisa, né? Então, dando sequência, então, eu trouxe um exemplo que até o professor utilizou num trabalho que a gente fez, né, sobre primitivas geométricas, que é o símbolo do IFSU, do instituto onde eu estudo. Ele é composto basicamente por cubos e uma esfera, então ele serve bem para apresentar, para aplicar esse exemplo de primitivas geométricas. Bom, o código, então, aqui está um trecho do código usado para criar o símbolo. Ele começa com com as primeiras linhas, como já tinha explicado, a marca X3D, e começamos então a criar os blocos, que são os cubos verdes, né? Essas linhas, então, essa primeira linha cria o primeiro bloco. Ele é um cubo de medida 1 nas 3 dimensões e tem a cor verde. Bom, criamos o primeiro, ele é criado na origem do sistema de coordenadas. Para conseguir fazer aquela disposição do símbolo, os demais blocos a gente precisa colocar uma translação para que eles fiquem organizados, então, naquela disposição. Aí o bloco seguinte, então, fizemos uma translação de 1.1 na coordenada x. 1.1 porque eles têm um certo distanciamento entre eles, então essa translação já tem que prever esse distanciamento, né? Bom, aí por diante, então, vamos fazendo os blocos com as translações para fazer aquela distribuição a distribuição que está no símbolo, né? Aí depois dos cubos fazemos então aquela esfera vermelha no topo, também com a translação, aí a translação em Y, né, para ela ficar no topo, o raio de 0.6 e a cor então no padrão RGB é vermelho. Aqui então está o resultado, vou mostrar para vocês no 3D. Eu vou abrir para mostrar o resultado para vocês. Aqui então está o resultado dessas linhas de código, criando os cubos e a esfera, com os movimentos, com a translação, para ficar nessa disposição do símbolo, né? Ó. Bom, ele ficou um modelo bem aproximado, mas sem nenhum efeito, né? Ele está com as cores sólidas, já remete ao símbolo, mas ele não tem nenhum efeito que se aproxime tanto do símbolo original, né? Como conseguimos alguns efeitos? Existe a marca, no X3D existe a marca Material. A marca Material especifica propriedades de material de superfície para nós de geometria associados e é usada pelas equações de iluminação X3D durante a renderização. Ela tem alguns campos que a gente utiliza, então, nessa marca. Diffuse Color, esse campo reflete todas as fontes de luz X3D, dependendo do ângulo da superfície em relação à fonte de luz. Quanto mais diretamente a superfície enfrenta a luz, mais a luz difusa se reflete. Emissive Color, ele modela objetos brilhantes. Specular Color, ele determina destaques especulares, por exemplo, os pontos brilhantes de uma maçã. E Transparency, que especifica a transparência de um objeto,
com o valor de 1 quando a gente especifica com o valor de 1 é completamente transparente e 0 é completamente opaco. Então, para aquele nosso exemplo, vamos usar alguns desses campos da Material. Para os boxes, vamos usar então uma certa transparência, que no original ele tem uma transparência nos cubos, né? Utilizamos então a transparência de 0,3, que é uma transparência mais baixa, né? E na esfera, tá, isso em todos os cubos, né? E na esfera, então, vamos utilizar o specular color para dar aquele brilho que tem na esfera, assim, que parece que tem uma luz refletindo a luz do ambiente, né? Então, vamos fazer essas duas modificações no código e eu vou mostrar então para vocês como já fica um modelo mais aproximado do símbolo original. Vamos ver aqui. Esse ainda é o primeiro, né? Só com as primitivas. Agora, então, eu vou mostrar utilizando-se a marca Material. Ó, nos cubos ele dá, então, uma transparência. Ó, já fica um pouco mais aproximado com o símbolo original, ó. E a esfera também tem aquele ponto de luz também que dá uma realidade, um realismo maior ao ambiente, né? Bom, tem outras possibilidades, né, de realismo, tem como se aplicar texturas, tem outros, né, vários aspectos que a gente pode também incluir nesses nossos ambientes 3D. Mas esse assunto então vai ficar para as próximas aulas. O conteúdo que eu tinha para hoje era esse. E eu espero que tenham gostado dessa introdução à computação gráfica em 3D. Eu gostei muito, achei muito interessante. E eu quero então lembrar que esse vídeo faz parte da avaliação da disciplina. E o material de texto, em geral, foi retirado do próprio texto de aula do professor, que está disponível no site dele. E o código, sim, o código foi feito por mim, mas o material de texto foi todo praticamente extraído do material do professor. Muito obrigada, então. Até logo.